A paz do Senhor Jesus, de novo, amém? Mais um dia, né? Nós estamos aqui para adorar ao Senhor e ouvir aquilo que Ele tem para os nossos corações, né? E como todos vocês sabem, todos os pregadores falam isso, né? Antes de entrar no coração de vocês, já entrou aqui, né? Já cortou aqui, né? Então, isso é normal. Primeiro Deus fala com o pregador para depois transmitir a mensagem dele. Amém? Há um tempo atrás, acho que o mês passado, mais ou menos, eu vi um vídeo de uma pessoa falando que o escolhido não tem escolha. E aí eu fiquei com isso no meu coração. E aí eu tentei trazer, né, dentro do livro de Coríntios, 1º e 2º Coríntios, que é o nosso tema deste mês, como que eu poderia transmitir isso para vocês, né? E aí, estudando a palavra, o Senhor me mostrou em 1 Coríntios 4, 1 e 2. Eu vou acompanhar aqui com vocês. Diz assim: portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos ministérios de Deus. Além disso, o que se requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade é que vivam como? Fielmente. Eu vou ler na minha versão. Na minha versão diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo, despenseiros do ministério de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. E aí o tema que eu trouxe para vocês hoje é fidelidade, uma questão de escolha. Você escolhe ser ou não ser fiel. Ser ou não ser despenseiro. Aí então, né? O que significa a palavra, que nem na minha versão está aqui? Aquele que é o despenseiros do ministério de Deus. Despenseiro é aquele que administra os bens ou os dons concedidos por Deus. Então, todo aquele que administra aquilo que o Senhor colocou na sua mão, você é um dispenseiro de Deus. Você tem que cuidar daquilo que o Senhor entregou na sua mão para fazer. Não necessariamente você precisa estar aqui no púlpito. Não necessariamente você precisa estar no louvor, na oração, no ministério de intercessão. Mas, aonde você estiver, você tem que cuidar do reino de Deus. E como que você cuida do reino de Deus? Testemunhando através das suas atitudes. Então, todos nós somos despenseiros do Senhor. Somos daquele que temos que cuidar do reino através do nosso testemunho. E aí, nós vamos na palavra fidelidade. É uma característica de demonstrar zelo, respeito por algo. De cuidar, nós temos sido fiel ao Senhor, nós temos sido fiel ao nosso ministério, nós temos sido fiel a Deus, aquilo que o Senhor coloca em suas mãos, você tem sido fiel? E aí eu falo assim, mas... Aí entra, né? O escolhido não tem escolha. O escolhido não tem escolha. Mas onde fica o livre-arbítrio nisso? Nós temos, não temos? O Senhor deixou. Você tem a escolha de ser ou não ser, de aceitar ou de não aceitar. Porque aí a Bíblia diz
Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Aí o chamado, o que significa ser chamado? Chamado é um convite que o Senhor faz a você para estar com Ele. E o escolhido é aquele que aceita ser fiel e cumprir aquilo que Ele colocou para você. Esse é o escolhido, aquele que aceita. Porque muitos são chamados, mas nem todos aceitam. Muitos são chamados, mas nem todos dão testemunho. Nem todos cuidam daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Aí eu vou pedir para a Babi colocar João 15:16. Aí nós nos achamos muito sabidos, né? Nós somos tão sabidos que não fomos nós que escolhemos a Ele. Mas quem nos escolheu? Deus. Olha lá. Não foste vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós. Então, nem capacidade de escolher o melhor nós temos. Nós temos uma tendência a escolher aquilo que nós queremos, aquilo que a nossa vontade quer. Mas aí o livre-arbítrio, né? O que significa livre-arbítrio? É possibilita, aliás, de decidir e escolher em função da nossa própria vontade. Ai, quando entra a nossa vontade. Qual é a tua vontade hoje? Está aqui ou está em casa, descansando, jantando, depois de um dia de trabalho, cansado, final de semana, né? Como o Gustavo falou, vou, não, tanta coisa, tal. Tenho que correr, tenho que pensar nisso, tenho que pensar naquilo. E aí? Qual que é a nossa vontade? Nossa vontade normalmente vai em direção oposta àquilo que o Senhor tem para nós. Quando entra a nossa vontade, é um problema. E quando nós somos escolhidos, a nossa vontade prevalece? Não. O nosso chamado e a nossa fidelidade tem que prevalecer. Quando nós escolhemos a fidelidade, nós escolhemos ser obedientes. É fácil ser obediente? Não. Porque a obediência requer que nós deixemos a nossa vontade. A obediência requer que nós não priorizemos o nosso desejo. Mas a gente priorize aquilo que Deus quer que nós priorizemos. Em tudo, a nossa vida demonstra fidelidade. No seu dia a dia lá fora, você demonstra a sua fidelidade. Quando você escolhe fazer o correto, você escolheu ser fiel. Quando você escolhe dar um bom testemunho, você escolheu ser fiel. Quando você tem dois caminhos e você sabe que o errado não vai te levar a nada, mas pode ser o mais gostoso, você renuncia. O Evangelho, nós temos aprendido que o Evangelho de Cristo é renúncia. Quando você renuncia aos desejos do teu coração, da tua carne, e faz aquilo que o Senhor tem para você, aí sim você está sendo fiel e você pode se considerar um escolhido. Em tudo na nossa vida, nós demonstramos a fidelidade. E demonstrar a fidelidade aqui dentro é fácil, tá?
Eu quero ver você demonstrar fidelidade, ó, lá fora. Lá é que o bicho pega. Lá fora é que nós temos que demonstrar a nossa fidelidade. E escolher aquilo que o Senhor sabe, aquilo que você sabe que é melhor para você, dentro daquilo que Ele tem. E não daquilo que o mundo te mostra. Coloca Gálatas 2:20, por favor. Olha o que diz. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vivo, mas quem vive em mim? Não entendi. Quem vive em mim? Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim, por você. Você tem coragem de dizer, a gente prega, né, fala essas palavras, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você tem coragem de falar isso? Mesmo? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim? Quantas vezes você deixou a sua vontade falar mais alto? Quantas vezes você deixou o seu nervosismo falar mais alto? Quantas vezes você deixou tudo falar mais alto do que a lealdade, a fidelidade? Você tem coragem de falar, não vivo eu, mas Cristo vive em mim? É fácil pregar isso. Mas viver, realmente viver, não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil não, tá? Não é mesmo. Isso é uma luta diária. É uma escolha que você faz diariamente. Quando você acorda, desde do primeiro momento que você acorda, você escolhe ser fiel ou não, a partir do primeiro ato que você tem quando você levanta. Você escolhe ser fiel. E aí, quando aparecem algumas circunstâncias da vida, algum problema, alguma situação, a primeira coisa que nós fazemos é deixar a nossa carne falar mais alto. E sair daquilo que o Senhor tem para nós. Enquanto que Deus fala sobre fidelidade, Deus conta com você, não importa o que aconteça. Quando Ele fala em que nós temos que o dispenseiro, o obreiro, aquele que é de Cristo, tem que ser achado fiel. Ele conta com você, não importa o que aconteça. Se você levantou bem, se você não levantou bem, se você teve problema ou não teve problema, Deus conta com você, comigo, conosco, com aquele que foi chamado, com aquele que resolveu ser fiel. Ele conta comigo e com você. Mas na primeira oportunidade, a gente esmorece. A gente se enfraquece. Aí você fala, Jesus, eu não vou conseguir não. Mas Ele é a tua força. Ele que vai te levantar. Ele vai te sustentar. Irmãos, você acha que toda vez, eu, o pastor, aquele que prega, aquele que trabalha na obra, você acha que toda vez nós estamos bem, perfeitos, felizes para estar aqui? Não. Porque nós também somos, de carne e osso, temos problema, temos família, temos emprego, temos tudo. Mas nós escolhemos ser fiel, aconteça o que acontecer.
Estou escalada, eu vou. A não ser, claro, né? Tem problemas que acontecem no meio do caminho que são circunstâncias que não tem como. Não, mas fora isso, você é fiel? Cristo vive em você, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A fidelidade é em relação a tudo. Inclusive sobre o lugar que Deus quer que você esteja. Você lembra Jonas? Deus mandou ele para onde? Para onde? Nínive. E ele pegou o barco para onde? Tarsis. Deus queria ele num lugar, porque Deus tinha um propósito para ele. Deus tinha um propósito em Nínive, não era em Tarsis. Se fosse para ele escolher o livre-arbítrio, nesse momento, quando você é escolhido, o seu livre-arbítrio cai por terra, porque tudo aquilo que o Senhor tem para você, se você não cumprir as escolhas que nós fazemos, nós vamos ter que arcar com elas. Jonas teve o livre-arbítrio? Teve, claro, ele pôde decidir não ir para Tarsis. Só que o que aconteceu? Aliás, para Nínive. O que aconteceu quando ele estava indo para Tarsis? Veio um peixe, né? Ele foi jogado para fora. Veio um peixe, botou ele para comeu ele, botou ele para fora de novo. Ele orou e falou: Senhor, eu entendi qual é o meu caminho. Então, até o lugar que você tem que estar para fazer a obra, existe um propósito. Nem que seja de uma vida só. Mas existe um propósito. Para tudo em Deus, existe um propósito. Então não importa, irmãos, se você esteja sorrindo, chorando, cabisbaixo, se arrastando, não importa. Feliz, fraco, forte, faça aquilo que o Senhor entregou em suas mãos. Aí você fala: pastora, mas eu não prego. Prega sim lá no seu trabalho, através do seu testemunho. Prega sim lá na sua faculdade, na sua família, através do seu testemunho. Todos nós pregamos a palavra através do nosso testemunho. Então todos nós precisamos demonstrar, seja lá como for, porque de repente Deus te coloca num lugar para você ganhar uma vida. Para você abraçar uma vida. Para você ajudar uma vida. Para você aconselhar uma vida. Então não discuta com Deus, porque você pode ter o livre-arbítrio de falar: eu não vou. Deus fala: amém. Só que você vai arcar com as consequências, porque aquela vida, Deus vai cobrar de você. Ele vai levantar outro, tá? Porque a obra dele não para. Ele vai levantar outro para fazer. Porque a obra dele não para. Mas ele vai cobrar de você aquilo que você deixou de fazer. Irmãos, nós somos a noiva de Cristo. Não é isso que a Bíblia diz? E quando nós vamos casar, né, o nosso casamento da terra aqui, normal, como é que nós falamos? Na alegria, como é que é? Na tristeza. Quem nunca casou também sabe. Quem nunca casou também sabe, porque é uma frase: na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza. Esse é o casamento dos homens, não é isso? E nós não somos a noiva de Cristo? Jesus espera de nós a mesma coisa. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza. Deus espera de mim a mesma, e de você, né? A mesma fidelidade. A mesma. Então não arrume desculpa para você não fazer aquilo que o Senhor tem para você. Você é o único que vai dizer sim ou não.
A fidelidade é para a obra do Senhor. Irmão, se nós formos olhar para Cristo, Ele foi o primeiro que foi traído, que foi perseguido. E Ele parou? Não. Os seus discípulos foram perseguidos, açoitados, presos. Eles pararam? Não. Se nós formos olhar as circunstâncias da nossa vida, nós paramos. Mas o Senhor espera de mim e de você que a gente não pare. Que a gente permaneça. Em todo tempo, a gente precisa permanecer. Mesmo que algo te decepcione, mesmo que algo não saia da forma como você gostaria, simplesmente permaneça e faça. Irmãos, quantas vezes nós já decepcionamos a Deus? Garanto que não foi uma, nem duas, nem três. Nós decepcionamos a Deus muitas vezes e vamos continuar. Mas se nós reconhecermos e pedirmos perdão, Ele nos perdoa. E mesmo com os nossos pecados, Ele nos abandona? Não. Mesmo com os nossos pecados, Ele nos deixa? Não. Pelo contrário, Ele nos perdoa. E aí eu estava vendo uma passagem hoje, em Mateus 14. Eu nem pedi para a Babi colocar. Que fala quando João Batista foi decapitado. E chegou a notícia para Jesus. Jesus se entristeceu muito com a notícia. E ele se afastou. Ele pegou um barco, foi para um outro local, afastado. Né? Porque ele ficou triste. Mas a multidão que viu ele indo, o seguiu. E ele, com toda a sua tristeza, com tudo que ele estava sentindo naquele momento, ele não dispensou aqueles que o seguiam. Ele foi lá, ele curou, ele orou. E aí, chegam os discípulos e fala para ele que o Senhor pergunta para ele, mas o que nós temos? Nós não podemos nos despedir esse povo de mãos vazias. E ele fala, nós temos só 5 pães e 2 peixinhos. Aí ele vem e faz a multiplicação. Isso eu estou contando para você porque Jesus também se entristeceu. Jesus também ficou abatido. Mas em nenhum momento ele deixou os seus, aqueles que o seguiam, de mãos vazias. E é isso que Ele espera de mim e de você. Que nós não deixemos ninguém que Ele coloque em nossa vida, ou aquele que tem o chamado, seja para o que for, que nós não despedimos as pessoas de mãos vazias, mas que a gente venha a fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Amém? E Ele mesmo triste, Ele sabia o que precisava ser feito. E Ele foi lá e fez. E é isso que eu quero pedir para nós nessa noite. Porque todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. Que nós reconhecemos aonde nós precisamos melhorar e mudar. Pedir perdão para Deus e falar, Senhor, me ajuda. Eu preciso escolher ser fiel. Amém? Aplauda Jesus. Se coloque de pé. Eu quero orar com você. Vou chamar o pastor Nelson, mas eu vou fazer uma oração por você nessa noite. Uma palavra breve, mas é até aqui que eu tenho para entregar para vocês. Coloque a mão no seu coração. Todos nós, sem exceção, já falhamos
com o nosso Deus. No nosso chamado, na forma de cumprir aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Todos nós, sem exceção, a começar por mim. Então, é um momento agora de você pedir perdão para Ele. É para Ele. Não é para mim, não é para o pastor, é para Deus. Você vai pedir perdão para Ele agora e vai falar assim: Senhor, me perdoa e renova a minha aliança contigo. Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te adorar nesta noite, ó Pai. Eu entreguei, Senhor, a palavra que o Senhor tinha para mim nesse momento. E a começar em mim, ó Pai, eu te peço perdão. Porque quantas vezes nós falhamos para o teu reino e no teu reino. Quantas vezes nós fizemos, Senhor, aquilo que o Senhor não queria que nós fizéssemos. Quantas vezes nós deixamos que o nosso coração, a nossa vontade falasse mais alto. Mas nós nos colocamos aqui nesta noite, entendendo esta palavra, que nós podemos escolher ser fiel a Ti, nós podemos escolher estar na Tua presença, nós podemos escolher cumprir o chamado que o Senhor tem para nós. Nós podemos escolher. Nos dá força, Senhor. Nos capacita para escolhermos o melhor. Porque como diz na Tua palavra, não foi nós que escolhemos a Ti, mas o Senhor. Escolheu aqui nesta noite, cada um que está aqui, para ouvir desta palavra, para buscar mais de Ti, Senhor, e para reconhecer que sem Ti nós nada somos. Senhor, nos dá mais uma oportunidade de demonstrar, Senhor, que nós queremos cumprir o Teu chamado e escolher ser fiel na Tua presença e na Tua obra, como o Senhor tem para cada um. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Aplauda Jesus. Amém.